Olá, Rafael e galera do Elite Oculta. Eu me chamo Simone, tenho 25 anos e sou da cidade de Gravatar, interior de Pernambuco, e este fato aconteceu no ano de 2017. Era mês de quaresma, e no ano de 2017 eu trabalhava das 17h30 até a meia-noite em uma fábrica de leite em pó, e ao sair do trabalho, algumas vezes costumava passar na casa do meu pai, que é muito próximo ao meu trabalho, e também na casa de um amigo meu. Na casa do meu amigo, ficávamos fofocando um pouco, vendo filmes, e depois eu ia embora para a minha casa, que fica meia hora de caminhada. E quando ficava muito tarde, ao sair da casa do meu amigo, eu pegava um táxi para ir para casa. Mas naquele dia, na hora que eu fui pegar o táxi, eu percebi que havia esquecido o cartão de débito e estava sem dinheiro. Então, eu decidi ir embora para casa a pé. A mãe do meu amigo e o seu pai acabaram de chegar de um barzinho onde eles estavam tomando uma. Eles chegaram preocupados e quando viram que eu ia embora àquela hora da noite, sugeriram que eu ficasse e dormisse ali. Expliquei que tinha que trabalhar no dia seguinte e acordar cedo para lavar roupas. Então, realmente eu precisava ir. E foi aí que o pai do meu amigo logo falou: "Olha, Simone, são 3 da madrugada. Não saia essa hora não. Hoje é sexta-feira de quaresma e o portal desse mundo se abre para o sobrenatural. Olha, nós estávamos vindo pela estradinha de terra, o mesmo lugar onde você passa para ir embora. E então, havia um tronco de árvore no meio da estrada, e esse tronco estava no meio da baixada, perto de uma rua íngreme. Então eu parei o carro e fui tirar aquele tronco, pois era até um tronco pequeno. Na verdade, era um tronco de bananeira, muito fácil de remover do caminho, mas mesmo assim era difícil passar com o carro por cima. Desci e pedi para minha esposa me esperar no carro, e quando eu estava removendo aquele tronco de bananeira, eu logo senti um odor insuportável. Então, eu logo reparei que o mato em volta da estradinha estava se mexendo. E eu juro que pude ver um par de olhos vermelhos como fogo me encarando direto do mato. Eu fiquei paralisado de medo, olhando para aquilo. E eu só saí do transe quando a minha esposa buzinou. Eu removi o tronco rapidamente e voei para dentro do carro, pois o mesmo já estava ligado. Então, eu saí dali cantando o pneu. A minha esposa também viu a criatura que estava a me observar. E enquanto eu dirigia por aquela estradinha de terra e sem iluminação, algo pesado bateu na traseira do carro. E eu não pude ver o que era. Porém, eu senti aquele impacto. Então, acelerei mais ainda, até chegar em uma rua iluminada. E seja lá o que fosse aquilo, nos perdeu de vista. Olha, eu não acreditava no sobrenatural, mas fingi estar surpresa com a história e disse para os pais do meu amigo que eu passaria por dentro do bairro. Então, não haveria com que eles se preocuparem. E da casa do meu amigo até a minha casa são meia hora de caminhada. Mas se eu fosse passar por dentro do bairro, seria quase 1 hora. Então, obviamente, eu fui pela tal estradinha. Se eu fosse por dentro do bairro, era muito tranquilo, porque depois de uns 5 minutos de caminhada, há várias pizzarias, padaria 24 horas e alguns botecos abertos. Ou seja, não é tão deserto como outros bairros mais distantes. O meu amigo mora no bairro Mandacaru, perto do condomínio Village da Borborema.
E apesar das ruas ali serem desertas e não ter uma alma viva, eu não tinha medo. Até mesmo porque trabalhei por 2 anos na fábrica de leite em pó. Atravessei a rua Acácia, e quem conhece sabe que essa rua é cheio de terrenos baldios. E quando eu estava bem próximo a um lote com mato alto, eu avistei um homem jovem, com camiseta branca regata e um short também branco e tênis. Ele era alto, corpo atlético e tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Pele clara, cabelos pretos e lisos. Ele estava ali parado, de costas para mim, e eu achei bem estranho, tanto o homem ali parado, quanto as suas vestimentas, pois parecia que ele estava trajado para correr. Mas como ele não aparentava ter cara de bandido, eu passei numa boa. Então, ele se virou para mim, me deu uma boa noite com uma voz suave, e eu respondi de volta. Então ele perguntou se eu precisava de companhia para casa, pois aquele lugar era perigoso. O que achei estranho foi porque naquela noite estava fazendo muito calor, normal aqui em Pernambuco, e na medida que eu me aproximava para passar por ele, eu sentia um calafrio gelado pelo corpo. E foi quando eu estava a uns 10 passos na frente dele que ele logo falou: "Moça, você tem certeza que não quer companhia? Cuidado, que tem gente que tá vendo lobisomem aqui por essas baixadas." E quando olhei para trás para responder o homem, eu tomei um grande susto, pois só neste momento eu realmente reparei nele, pois a rua Acácia é muito mal iluminada. Olhei diretamente para ele, e ele estava com a boca ensanguentada e segurava um gato morto em suas mãos. Bem, não deu outra. Eu corri como nunca corri em toda a minha vida. E depois de mais ou menos 1 minuto correndo, eu ouvi os cães do bairro latindo, e quando olho para trás, aquele homem estava correndo em minha direção. E nessa hora eu me apavorei, pois a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que eu seria morta por aquele homem. E nisso, eu decidi correr e subi assustadíssima pela Avenida Cícero Batista de Oliveira e parei na entrada da fábrica de leite, onde eu trabalhava, já que lá os porteiros ficam 24 horas na portaria. Então fiquei parada, esperando o homem passar, pois na direção que ele estava correndo não teria outro caminho. Ou ele passaria adiante, ou teria que subir pela Avenida Cícero Batista, como eu subi. Mas fiquei sem chão, quando percebi que aquele homem não passou nem adiante, e nem mesmo pela Avenida Cícero Batista. E tudo que eu vi foi um enorme cão negro passando poucos minutos depois. O mais estranho é que o cão, quando estava ao longe, parecia um cachorro normal. Mas à medida que foi se aproximando, eu pude notar que o seu tamanho era cada vez maior. E posso jurar que quando aquele cão passou por mim, ele já estava quase do tamanho de um boi. Notei também que os seus olhos eram vermelhos e ele me encarava com puro ódio. E um cheiro forte de carniça tomou conta do lugar. E eu só fiquei ali na portaria da fábrica, encolhida de medo, vendo aquela cena. E logo o porteiro saiu segurando uma arma e batendo o pé para o cão ir embora. E quando aquilo começou a rosnar, o porteiro logo viu que não era coisa desse mundo. E então começou a orar, e só aí que o cão saiu em disparada. E tudo que eu vi foram os cachorros da rua eufóricos, uns latindo e outros perseguindo aquela coisa. O porteiro pediu que eu entrasse,
E lá dentro da fábrica, eu contei toda a história para ele. E ele acreditou. Até mesmo porque viu com seus próprios olhos. O porteiro chamou um táxi para me levar para casa. Ele pagou o táxi. Afinal, eu o conhecia e fiquei de levar o dinheiro para ele no dia seguinte, quando eu voltasse para o trabalho. E chegando em casa, eu liguei para o meu amigo e contei o que havia acontecido. O meu amigo acreditou, até mesmo porque ele também vê algumas coisas, e os seus pais também. E ainda comentou comigo o horário que eu havia saído da casa dele. Faltavam 5 minutos para as 3 horas da madrugada, e era uma sexta-feira santa. E mesmo seus pais me contando o que havia acontecido com eles e pedindo que eu ficasse, eu não dei ouvidos e me arrisquei por aquelas ruas escuras. Enfim, como eu tenho um lado cético, apesar de ver essas coisas desde criança, eu tentei imaginar de uma forma racional que aquele homem talvez tenha entrado em algum lugar e o cão negro ser apenas um cachorro qualquer de tamanho descomunal. Mas não havia como. E ainda que ele tivesse decidido atravessar o outro lado da Avenida Cícero Batista, ainda assim do lugar que eu estava, daria para ver ele perfeitamente. Então, não tem outra explicação a não ser que aquele cão era de fato aquele homem. Um fato interessante é que outras pessoas também já relataram ter visto esse cão negro de olhos vermelhos, e todos dizem que a criatura é um lobisomem. Bem, Fael, este é o meu relato, e em breve eu trarei outros aqui para o canal. Boa noite.